ala que nunca foi fechada, o hospital ficava à margem da estrada, escondido por árvores crescidas demais e por um silêncio que não combinava com a cidade logo adiante. Oficialmente, estava abandonado havia mais de 20 anos, desde o incêndio que matara pacientes e funcionários numa madrugada abafada. A versão oficial falava em curto-circuito. A versão não oficial falava em algo que ninguém conseguiu conter. O grupo chegou pouco antes da meia-noite. Eram 4. Uma fotógrafa obcecada por ruínas, um estudante de arquitetura, um criador de conteúdo que transmitia tudo ao vivo e uma mulher que nunca explicava por que sabia tanto sobre o lugar. Ela apenas disse que alguns prédios não aceitam o fim. O portão principal estava aberto, embora todos os registros afirmassem que havia sido soldado anos antes. Ao empurrá-lo, o metal rangiu como se protestasse. O cheiro veio primeiro, poeira, mofo e algo limpo demais como desinfetante antigo. Não fazia sentido. Dentro, o saguão ainda guardava a recepção. Bancadas intactas, cadeiras alinhadas. Nenhum grafite, nenhum vandalismo. O relógio na parede marcava 2h17. Parado, mas com o tic-tac ecoando baixo, insistente, como um coração esquecido. A mulher tocou a parede e fechou os olhos por um instante. Jurou sentir calor sob os dedos. O incêndio nunca fora apagado ali, sussurrou. Avançaram pelo corredor principal. As portas tinham placas desbotadas mais legíveis. Ala administrativa, enfermaria geral. E então, ala C, um aviso pendurado, torto, dizia interditado. A fotógrafa empurrou a porta. Não estava trancada. O corredor além era diferente. O chão brilhava levemente, como se tivesse sido encerado há pouco tempo. Lâmpadas antigas pendiam do teto, algumas acesas. O criador de conteúdo riu nervoso para a câmera, dizendo que alguém devia estar mantendo o local. Ninguém respondeu. Num balcão lateral, pilhas de prontuários. Papel amarelado, capas gastas, datas antigas. O estudante abriu um deles e empalideceu. O nome do paciente correspondia ao de um vizinho seu, vivo, internado. Segundo o documento, naquela mesma semana. Outro prontuário, outro nome conhecido. Todos vivos, todos em observação. A mulher segurou um formulário e leu em voz baixa a anotação final. Paciente aguarda chamada. Então, ao fundo do corredor, um sino tocou. Uma vez. Depois 2. O sino vinha da enfermaria. Camas alinhadas, lençóis brancos. Alguns marcados por sombras que pareciam corpos ausentes. Monitores desligados, mas ainda emitindo um chiado baixo. O criador de conteúdo aproximou o microfone. O som aumentou. Vocês ouviram isso? Perguntou. Ouviram. Uma respiração coletiva, sincronizada, como se dezenas de pessoas dormissem no mesmo ritmo. A fotógrafa tentou sair. A porta pela qual haviam entrado agora dava para outro corredor, desconhecido. Placas novas indicavam setores que não constavam em planta alguma. Triagem noturna, observação prolongada, recuperação. A mulher explicou finalmente o que sabia. Durante o incêndio, a ala C fora isolada para evitar pânico. Pacientes ficaram presos. Médicos morreram tentando manter a ordem. A ala nunca foi oficialmente fechada, apenas esquecida. E lugares esquecidos, disse ela, criam suas próprias rotinas. Um carrinho de medicação passou por eles, empurrado por ninguém. Parou diante do estudante. Uma etiqueta caiu. Seu nome, data atual, status. Aguardando o procedimento. As luzes piscaram. O sino tocou novamente, agora mais perto. Uma voz ecoou pelos alto-falantes, distorcida, calma demais. Paciente Mariana, favor dirigir-se à sala indicada. O nome pronunciado foi o da fotógrafa. Ela riu, em pânico, e disse que era coincidência. Então a porta ao lado abriu sozinha, revelando uma sala de exames iluminada. Dentro, instrumentos organizados, limpos, recentes. A fotógrafa deu um passo atrás. O chão sob seus pés pareceu ceder, como se estivesse mole. Mãos surgiram, pálidas, silenciosas, segurando seus tornozelos. Ela foi puxada para baixo sem gritar, engolida pelo piso que se fechou logo depois, liso como antes. O criador de conteúdo correu. A transmissão caiu no mesmo instante. O estudante tentou seguir, mas parou ao ouvir seu próprio nome ecoar pelos corredores. A mulher ficou sozinha por um momento. Observou as portas, os sinais, a ordem impecável. O hospital não caçava. Ele chamava. E quem respondia ficava. Ela encontrou a escada de serviço. Subiu correndo, sentindo o calor aumentar. No último lance, olhou para trás e viu a ala C se estender infinitamente, corredores se multiplicando, pacientes invisíveis alinhados, esperando. Do lado de fora, o céu começava a clarear.
O hospital parecia novamente morto, janelas escuras, silêncio absoluto. A mulher caiu de joelhos na grama úmida, ofegante. Contou apenas 3 batidas do próprio coração antes de ouvir algo que a fez congelar. O sino vinha de dentro, uma única batida, um aviso. No bolso do casaco, algo pesado, um papel dobrado. Ela abriu com mãos trêmulas. Era um prontuário novo, ainda quente. Seu nome na capa. Status: admitida. No campo de observações, uma frase escrita à mão. A ala C permanece aberta. Retorno agendado. Atrás dela, uma das janelas do hospital se acendeu. A mulher tentou rasgar o prontuário, mas o papel não cedeu. Era quente, pulsava levemente, como pele viva. Quando levantou os olhos, percebeu que o hospital não estava mais atrás dela. Estava ao redor. A estrada havia desaparecido. As árvores formavam corredores estreitos, idênticos aos de dentro do prédio. Luzes fluorescentes surgiram entre os galhos. Placas pendiam dos troncos. Triagem, enfermaria, sala de espera. A voz ecoou novamente, agora mais próxima, quase gentil. Paciente admitida. Procedimento pendente. O chão sob seus pés tornou-se piso hospitalar. O mundo externo se fechou como uma porta. Ela foi conduzida, sem mãos visíveis, até uma sala de espera. Cadeiras alinhadas. Pessoas sentadas. Silenciosas. Imóveis demais. Reconheceu alguns rostos. A fotógrafa, o estudante, o criador de conteúdo. Todos com olhos abertos, respirando lentamente como se aguardassem há muito tempo. Na parede, um painel eletrônico piscou. Senha C312. Status: aguardando. Um enfermeiro surgiu do nada. Uniforme antigo, rosto coberto por sombras. Ele chamou um nome. Uma das pessoas levantou-se mecanicamente e seguiu por uma porta que se fechou sozinha. Quando a mulher tentou falar, percebeu que sua voz não saía. Seu corpo estava ali apenas por obrigação. O hospital decidia o ritmo. Sempre decidira. Finalmente foi levada à sala de arquivos mortos. Prateleiras infinitas. Caixas e mais caixas. Cada uma com nomes, datas, diagnósticos incompletos. Ela entendeu. A ala C não tratava corpos. Tratava interrupções. Pacientes que morreram sem alta. Profissionais que nunca concluíram turnos. Visitantes que entraram sem sair. O hospital continuava funcionando porque sua rotina jamais fora encerrada. E rotinas inacabadas exigem continuidade. Na mesa central, um livro grosso encadernado em couro. O título gravado. Registro de encerramento. Pendente. Faltava uma assinatura. A dela. A mulher compreendeu o papel que lhe cabia. Alguém precisava permanecer consciente. Alguém precisava fechar o que nunca foi fechado. Ela assinou. O hospital tremeu. Luzes piscaram descontroladamente. Alarmes soaram pela primeira vez em décadas. Portas se abriram. Pessoas começaram a se mover, confusas, como acordando de um sonho longo demais. Os corredores se desfizeram. O cheiro de desinfetante foi substituído por poeira. Os monitores silenciaram. Na ala C, pela primeira vez, o sino não tocou. Dias depois, equipes de demolição chegaram ao local. O hospital estava finalmente vazio. Nenhum sinal de incêndio recente, nenhum vestígio de ocupação. Apenas uma coisa permaneceu intacta. No antigo saguão, o relógio da parede voltou a funcionar e marcou o horário exato da assinatura final. Entre os escombros, encontraram um uniforme antigo dobrado com cuidado sobre o balcão da recepção. No bolso, um crachá sem foto. Apenas a função. Responsável pelo encerramento. A ala C, enfim, estava fechada. Plantão da madrugada. O hospital aparecia apenas como um bloco escuro atrás do tapume enferrujado. O nome na fachada havia sido coberto por tinta cinza, mas ainda se podia ler o relevo das letras antigas, como cicatrizes que se recusavam a fechar. Ela estacionou o carro com o motor ainda ligado por alguns segundos, observando o prédio. Nenhuma janela iluminada, nenhum som da rua, apenas o vento atravessando as árvores secas do terreno. O trabalho parecia simples. Vigilância noturna até a demolição. Presença humana para evitar invasões. Nada de atendimento, nada de pacientes. Ainda assim, exigiam alguém com formação em enfermagem. Protocolo, disseram. O contrato era temporário. 3 semanas. Pagamento alto demais para um plantão vazio. Quando atravessou o portão lateral, a sensação foi imediata. O ar ali dentro parecia mais pesado, como se estivesse velho. Não frio, velho. Cheirava a poeira úmida, desinfetante antigo e algo metálico que ela não soube identificar. O vigia diurno lhe entregou as chaves sem entrar. Depois da meia-noite, evite circular, disse, como quem comenta o tempo. Por quê? Ele hesitou.
É o horário mais barulhento. Riu sem humor e se afastou. Ela ficou sozinha. O eco dos próprios passos se multiplicava pelos corredores vazios. O hospital não estava em ruínas completas. Algumas luzes de emergência ainda funcionavam. Placas indicavam alas, salas cirúrgicas, enfermarias. O relógio da recepção marcava 11h41. Ela respirou fundo e sentou-se atrás do balcão. Era só mais um plantão. Era o que pensava. Na primeira noite, os ruídos começaram depois da meia-noite. À 00:07, ouviu algo como passos arrastados no corredor da ala leste. Lentamente, ritmados, parando, recomeçando. Ela se levantou e chamou em voz alta. Alguém aí? Nada. Os passos cessaram no instante em que falou. Minutos depois, um som metálico ecoou fraco. Ding. O sino de chamada. Ela conhecia aquele som. Era impossível confundir. Já havia ouvido centenas de vezes em hospitais ativos. Chamadas de leito. O painel da recepção, desligado há anos, piscou uma única luz vermelha e apagou. Ela sentiu o estômago afundar. Na ronda, encontrou nada além de corredores vazios. Nenhum fio ligado. Nenhuma energia suficiente para acionar chamadas. Ainda assim, à 00:29, o sino soou novamente. E dessa vez veio acompanhado de um sussurro. Uma enfermeira. Não parecia perto, nem longe. Parecia em volta. Ela passou o resto da noite sentada, as costas retas, sem piscar. Quando o sol começou a surgir por trás das janelas quebradas, os sons cessaram como se nunca tivessem existido. No relatório escreveu apenas: plantão tranquilo. Não sabia explicar. E não queria. Na terceira noite ela já esperava. Sentou-se antes da meia-noite com um copo de café frio e os olhos fixos no relógio. 11h59. O silêncio parecia esticado demais. Meia-noite. O sino tocou 3 vezes seguidas. Desta vez, não foi o único som. Eu cheguei primeiro. Disseram que iam voltar. Está doendo. As vozes surgiam em camadas sobrepostas, como se viessem de diferentes corredores ao mesmo tempo. Algumas eram de adultos, outras não. Ela se levantou tremendo. O hospital está fechado, disse, tentando soar firme. Não há atendimento aqui. Então uma resposta clara demais. Mas sempre houve plantão. A luz da ala norte se acendeu sozinha. Ela não entrou naquela ala naquela noite, nem na seguinte. Mas as vozes continuaram. A curiosidade venceu o medo no 6º plantão. Ela desceu ao arquivo morto no subsolo. As prateleiras estavam intactas, cheias de caixas marcadas com datas antigas. Encontrou um período específico, décadas atrás, com registros incompletos. Muitas fichas tinham o mesmo carimbo em vermelho. Óbito, aguardando atendimento. Datas repetidas. Horários concentrados. Quase todos marcavam a morte entre meia-noite e 10 e 2h30. Um relatório solto explicava o apagão. Uma falha elétrica geral. Geradores que não ligaram. Elevadores parados. Comunicação cortada. Pacientes presos em macas, em salas de espera, em corredores. O hospital nunca se recuperou daquilo. Quando fechou a última caixa, ouviu passos atrás de si. Você voltou. Ela girou. Ninguém. Mas o sino tocou, distante. Na 10ª noite, ela não escreveu relatório. À meia-noite, todas as luzes de emergência acenderam ao mesmo tempo. Os corredores se encheram de sons. Rodas de maca, respirações falhas, tosses secas, gemidos contidos. As vozes agora não pediam ajuda, cobravam. Você está atrasada. Já esperamos demais. Sempre alguém fica. Ela correu para a saída, mas as portas automáticas se fecharam sozinhas. O relógio da recepção girou para trás. 11h59. O sino tocou. Uma maca surgiu no fim do corredor, empurrada por mãos que ela não conseguia ver. Sobre ela, um prontuário aberto, com o nome dela. Não é possível. Ela sussurrou. As vozes se aproximaram, agora organizadas como fila invisível. O plantão precisa continuar. Sempre continuou. Você aceitou o turno. Ela tentou lembrar do contrato. A cláusula final, ignorada, escrita em letras menores. Obrigatória presença durante todo o horário estipulado. O relógio bateu meia-noite. O hospital respirou. Ela sentiu algo tocar seu ombro. Fique, pediu uma voz infantil. Só até alguém chegar. A luz apagou. O sol nasceu. Do lado de fora, o hospital parecia o mesmo bloco abandonado. Por dentro, havia movimento. O sino tocava regularmente. Macas ocupavam os corredores. Vozes aguardavam. Na recepção, alguém vestia o uniforme branco antigo, sentado atrás do balcão. O relógio marcava 11h41. Ela levantou os olhos quando ouviu o portão lateral abrir. Uma nova pessoa entrou, segurando um contrato.
É aqui o plantão da madrugada? Perguntou a voz hesitante. Ela sorriu cansada. Sim, respondeu. Chegou cedo. Ela observou a nova pessoa atravessar a recepção com passos cautelosos. O eco denunciava nervosismo. Sempre denunciava. Disseram que é só vigiar, comentou o recém-chegado, tentando soar casual. Até a demolição. Ela assentiu devagar. O relógio ainda marcava 11h41. O hospital não aceitava pressa. Depois da meia-noite, disse ela, evite circular. O outro sorriu aliviado. Então é tranquilo antes disso? Ela desviou o olhar para o corredor. Ninguém nunca está realmente sozinho aqui. O sino tocou uma vez. O novo vigia estremeceu. Isso estava ligado? Não, ela respondeu. Nunca esteve. As noites seguintes se repetiram com precisão cruel. À meia-noite as luzes acendiam. À meia-noite as vozes surgiam. À meia-noite alguém chamava. Ela ensinou o novo plantonista a não responder às vozes, a não seguir macas vazias, a não ler prontuários que surgiam abertos sozinhos. Eles querem ser vistos, explicou, reconhecidos, mas não ajudados. E você? Ele perguntou certa noite. O que faz aqui então? Ela demorou a responder. Eu fico. O hospital precisava disso. As silhuetas se tornavam mais nítidas a cada madrugada. Corpos que pareciam incompletos. Rostos parados no instante exato da espera. Ainda não, murmuravam. Ainda não chegou nossa vez. Certa madrugada, o novo plantonista desceu sozinho ao arquivo. Encontrou uma caixa recente, com a data do mês atual. Dentro, um prontuário incompleto. Nome dela: função: enfermeira de plantão. Status: em andamento. Quando voltou correndo à recepção, ela estava de pé, olhando para o relógio. Não era para você ver isso, disse sem raiva. Você morreu? Ele perguntou, quase sem voz. Ela pensou por um instante. Não da maneira que você entende. O sino tocou 3 vezes seguidas. O hospital estava impaciente. À meia-noite exata, todas as portas da recepção se fecharam. As vozes cercaram os dois. Chegou a hora. Sempre chega. Alguém precisa ficar. Ela colocou a mão sobre o balcão. Pela primeira vez parecia cansada de verdade. Eu esperei, disse. Fiz todos os plantões. Ouvi todos eles. Olhou para o outro. Agora é a sua vez de escolher. Escolher o quê? O hospital respondeu antes. O relógio girou para 11h41. O uniforme dela começou a desaparecer, como se nunca tivesse estado ali. Ficar, sussurrou uma voz infantil. Só até alguém chegar. O sol nasceu. Do lado de fora, máquinas aguardavam a demolição. Engenheiros comentavam que o prédio seria implodido ao meio-dia. Mas por dentro, o hospital estava acordado. O sino tocava regularmente. As macas ocupavam os corredores. As vozes aguardavam. Na recepção, alguém vestia um uniforme simples, recém-colocado, sentado atrás do balcão. O relógio marcava 11h41. Ele levantou os olhos quando ouviu o portão lateral se abrir. Um engenheiro entrou, segurando uma prancheta. Tem alguém aí? Achei que o prédio estivesse vazio. O novo plantonista respirou fundo, forçando um sorriso. Plantão da madrugada, respondeu. Sempre tem alguém. O sino tocou. E pela primeira vez em décadas uma voz respondeu do corredor. Obrigado por esperar. Sala 31. Ninguém sabe exatamente quando o Hospital Psiquiátrico São Jerônimo foi fechado. Não há registro oficial de evacuação, nem relatórios conclusivos. Apenas uma nota seca em um jornal local, enterrada entre anúncios antigos. Instituição encerra atividades após denúncias internas. Pacientes realocados. Sem nomes, sem detalhes, o prédio permaneceu de pé, cercado por grades enferrujadas e árvores que cresceram demais, como se tentassem escondê-lo da cidade. Durante anos, moradores evitaram passar em frente. Alguns diziam ouvir passos, outros vozes abafadas pedindo silêncio. Meu nome é Daniel Rocha, sou documentarista, e essa foi a pior decisão da minha vida. Entrei no hospital numa manhã cinzenta, acompanhado apenas da câmera, um gravador portátil e lanternas. O ar lá dentro era denso, com um cheiro de poeira, mofo e algo metálico, como sangue antigo. Corredores longos, portas numeradas, macas esquecidas, tudo parecia parado no tempo. Mas algo me chamou a atenção logo no início. Todas as portas estavam abertas, menos uma. Sala 31. Ela ficava no final do corredor da ala norte. Diferente das outras, tinha 2 trancas externas, grossas, e marcas profundas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar. Ao aproximar a câmera, senti um arrepio imediato. Não era medo comum.
Era como se eu estivesse sendo avaliado. Decidi deixar aquela sala para depois. Erro número 1. No antigo arquivo médico, encontrei caixas de metal rotuladas apenas com datas e números. Muitas estavam vazias, outras continham fitas cassete. Levei horas ouvindo gravações desconexas, sessões terapêuticas, vozes cansadas, pacientes chorando. Até que encontrei uma sequência diferente, todas marcadas com o mesmo código. S31. Na primeira fita, um homem falava com voz calma demais. Respire fundo. Estamos aqui para ajudar. Uma segunda voz feminina tremia. Ele não dorme. Ele fica aqui quando vocês saem. A gravação termina com um grito súbito e silêncio absoluto. Nenhum ruído de fundo. Nenhuma interferência. Silêncio total. Voltei ao corredor à noite. Não sei explicar porquê. Algo em mim insistia. As trancas da sala 31 estavam frias demais ao toque. Nenhum sinal de ar circulando por baixo da porta. Nenhum som. Quando consegui forçar a entrada, o cheiro me atingiu primeiro. A sala era pequena, sem janelas. Havia uma cadeira presa ao chão por correntes, uma mesa metálica e marcas no piso. Círculos desenhados repetidas vezes, como se alguém tivesse andado em volta da cadeira por anos. Nas paredes, inscrições quase apagadas. Não desliguem. Ele continua. Senti vontade de sair, mas liguei a câmera. Erro número 2. Decidi reproduzir uma das fitas ali dentro. Assim que o áudio começou, a temperatura caiu abruptamente. Meu fôlego ficou visível no ar. Sessão iniciada. Paciente da sala 31, por favor, sente-se. Ouvi passos. Não vinham da fita. Vinham de trás de mim. A câmera captou um vulto perto da parede parado, imóvel. Não tinha rosto definido. Apenas uma silhueta alta, com algo parecido com um jaleco antigo. A voz da fita continuou. Estamos progredindo. Ignore as vozes. As luzes da câmera piscaram. O vulto se aproximou. Paciente agitado, com tensão necessária. Foi quando percebi. A sessão não estava sendo reproduzida. Estava acontecendo. Ele se apresentou com naturalidade. Sou o doutor responsável. Sua voz não ecoava, não respirava. Disse que os pacientes nunca haviam sido transferidos. Que o hospital nunca fechou. Apenas silenciou. Eles ainda estão aqui. Precisam de tratamento. Senti mãos invisíveis pressionando meus ombros, forçando-me a sentar na cadeira. A fita cassete começou a gravar sozinha. Novo paciente. Quadro curioso. Delírios de realidade externa. Eu gritava, mas nenhum som saía. A última coisa que lembro é a câmera caindo no chão. As imagens finais mostram o corredor vazio. Portas se fechando sozinhas. A da sala 31, por último. O áudio continua por mais 8 minutos. A voz do médico. Sessão encerrada. Silêncio absoluto recomendado. Depois disso, nada. Esse material foi encontrado semanas depois, próximo ao hospital. Nenhum sinal de Daniel Rocha. O prédio segue lacrado. Mas moradores juram que, à noite, é possível ouvir uma voz calma dizendo: respire fundo. Estamos aqui para ajudar. E logo depois, silêncio absoluto.